Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou criar aquele jogo da cobrinha, aquele jogo que a gente já conhece, né, que a gente jogava no nosso celular antigo. E vamos ver o que eu consigo fazer com ele aqui, usando somente JavaScript, tá bom? Então vamos lá. Eu já criei aqui a minha pasta chamada vídeo, tem um arquivo chamado snake.html, ele está vazio, ele está aberto aqui no meu VS Code, certo? E ele também está aberto aqui no meu Google Chrome. Então a gente vai começar aqui criando o esqueleto do HTML5. O título dele aqui eu já vou colocar aqui como jogo da cobrinha, certo? Então aqui no body eu já vou criar o nosso canvas, que é o objeto do HTML5 para a gente trabalhar com os jogos, né? Então vamos lá, eu vou criar um identificador para ele aqui, vai chamar stage. No meu stage eu vou colocar ele agora o tamanho, né? A largura e a altura, eu vou por 500. Então ele vai ter 500 de largura por o height aqui também 500. Então vai ser um jogo quadrado, certo? Então agora a gente vai criar o nosso script, que é onde vai ter toda a ferramenta do jogo, né? Toda a máquina do jogo vai ser feita aqui. Então logo de cara a gente vai criar aqui uma função para ser rodada quando a página for carregada. Então vamos criar aqui window onload function. Então a gente vai criar uma função assim que a página carregar. E aqui a gente vai precisar criar algumas variáveis. Então eu vou criar aqui a variável stage. O stage ele vai pegar do meu documento. Vou pegar o meu elemento aqui pelo ID. O ID é o stage, o nosso identificador aqui para a gente achar o objeto. Agora eu vou criar o nosso contexto. Nosso contexto desse jogo vai ser 2D. Então pronto, criei o nosso stage e criei o nosso contexto. Agora a gente vai partir aqui pro... Vamos dar as cores para o nosso objeto aqui. Vou criar uma função. Essa função vai chamar game, que é a função que vai ser rodada do jogo. E dentro dessa função eu vou trazer então as cores que a gente vai trabalhar. Então ctx fill style black. E agora eu vou criar um quadrado para preencher com essa cor que a gente colocou aqui. Então ele vai começar no ponto 0, 0 e 0. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um contexto e coloquei que a cor dele vai ser preta. E depois eu vou preencher isso num retângulo, que vai começar no ponto 0 e 0. E ele vai ter o tamanho do nosso stage e a altura do nosso stage. Então ele vai preencher de preto, certo? Então se eu colocar aqui para rodar, ele não vai acontecer nada. Porque eu tenho que criar aqui então um set interval, que ele vai rodar uma função de tempos em tempos, né, num intervalo. E essa função que ele vai rodar de tempos em tempos ele vai ser a função game. E aqui eu vou colocar de quanto tempo que ela vai rodar. Então eu vou fazer como se fosse um FPS, os frames por segundo de um jogo. Eu vou colocar aqui 80. E aí vamos ver como é que ele vai reagir aqui. Não reagiu. Vamos ver por quê. Stage. Aqui tá 2x, é 2D. Funcionou. Agora a gente já tem o nosso stage formado na cor preta. Vamos criar agora o nosso próximo elemento. Aproveitar que a gente está trabalhando com cores aqui. Não, vamos fazer diferente. A gente vai criar as variáveis para o nosso jogo. Vamos criar uma variável de velocidade, que vai ser velocidade 1. Vamos criar uma variável chamada vx, que vai ser a velocidade do eixo x. Vamos começar no 0. Vy também, começar no eixo 0. Agora a gente vai criar uma variável chamada px, que é a posição x da nossa cobrinha, tá? Então eu vou começar ela no ponto 3. E 3 e 3. Então vai começar 3 para baixo ali.
na velocidade 0, porque a gente vai adicionar velocidade só quando apertar algum botão para movimentar a cobrinha, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 500 pixels em algo bem quadriculado, bem pixelado, para dar aquela lembrança de um jogo antigo, né? Então eu vou criar uma variável aqui chamada TP, que vai ser o tamanho de um pixel. Então o tamanho de um pixel ele vai ter 25 pixels. E eu vou criar uma variável chamada QP, que vai ser a quantidade de pixels. Então eu vou colocar 20 aqui. Então o que eu fiz? 25 vezes 20 dá 500, que é o tamanho do nosso stage. Tendo feito isso, eu vou mudar aqui. Eu vou criar uma variável chamada FPS 80 e aqui no nosso set interval eu vou colocar FPS. Acredito que aqui a gente já consegue criar a nossa cobrinha. Então eu vou criar aqui um novo contexto. Nossa cobrinha ela vai ter a cor laranja. E aí agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui chamada tail, que é o rabo da cobra. Então ele vai ter o tamanho de 5. E eu vou criar uma variável chamada trail, que é rastro. Esse rastro vai depender de quantas maçãs a gente comer, né? Então esse rastro ele vai aumentando com o tempo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no nosso contexto Firect Trail. Aliás, eu vou ter que fazer para cada um, né? Para cada um dos gominhos do rabo da cobra. Então eu vou ter que criar um loop aqui. Então eu vou criar um loop, um for. Então eu criei um for, variável i de inteiro é igual a 0. Então o loop vai começar no 0. E aí eu vou colocar enquanto o i for menor do que o trail.length, ou seja, que é o tamanho do rabo da cobra. Enquanto o i for menor que o tamanho, ele vai criar mais um gominho. Enquanto ele fizer isso, o i mais. Ou seja, o i vai começar no 0, e enquanto o i for menor do que o tamanho do rabo da cobra, o i vai adicionar mais um. Aí a gente vai conseguir preencher ele aqui. Então vamos lá. Eu vou então preencher aqui com o trail i, que no caso a gente não sabe qual é o número dele, vai vir de acordo com o loop. Então o tamanho do x multiplicado pelo tamanho de pixels, multiplicado pelo tamanho de pixels, e ele vai ter o tamanho de pixels menos 1 e o tamanho de pixels menos 1. Deixa eu ver se a gente já consegue enxergar alguma coisa aqui. Não, ainda não. Então vamos lá, eu criei essa variável aqui da cauda da cobra dentro da função. Eu não posso criar variável dentro dessa função, porque senão eu vou setar ela toda vez. Então tem que ser do lado de fora. Então vamos rodar aqui. Aí tendo feito isso, a gente já viu a nossa cobra aqui. No ponto 3 igual a gente definiu. Se eu pegasse e colocasse aqui que ele ia começar no ponto 4, por exemplo, posição X, então ele vai vir aonde está o meu mouse aqui, entendeu? Então ele vai vir assim. Partindo desse ponto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o movimento da cobra. Então eu vou criar uma função que se chama kDown no JavaScript. Então eu vou fazer ela aqui em cima, dentro do... Aliás, logo depois do set interval, eu já vou criar ela aqui. Então vamos lá. Eu vou criar um add event listener, ou seja, ele vai verificar até eu fazer alguma ação
essa ação vai ser o keyDown. Então toda vez que eu der um keyDown, eu vou rodar uma função. No momento eu vou rodar uma função chamada e, que eu vou pegar agora o número dos detalhes que eu quero. Então eu vou dar um console.log e. O que vai acontecer aqui então? Toda vez que eu pressionar um botão, ele vai botar no meu console que botão que foi que eu pressionei. Por quê? Porque eu preciso saber qual foi a tecla que eu pressionei para eu pegar o número dela. Aliás, eu não vou nem botar E aqui, eu vou botar E.key, que eu quero só saber a chave da tecla que eu apertar o botão. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou inspecionar o meu elemento. Aqui no console, eu vou deixar ele aberto. E quando eu pressionar um botão, aqui ó, pressionei a seta da direita, arrow right. Então, se eu pressionar up, left e down, ele pegou aqui todos eles. Mas eu não quero o key, então eu vou querer, acho que deixa eu dar console log só no E, porque eu quero pegar o número da chave da tecla que eu estou apertando. Vamos ver aqui o que é que eu preciso. Keycode, então eu preciso do keycode. E.keycode. Para cima, para esquerda, para baixo e para direita. 38, 37, 40 e 39. Então, esses são os números das teclas do nosso teclado. Eu vou copiar eles aqui. Vou abrir meu bloco de notas para colar. 38 é para cima, 37 é para esquerda, 40 é para baixo e 39 é para direita. Tendo feito isso, agora a gente vai criar uma função de movimento da nossa cobra. Vou criar uma função chamada keyPush. E aqui vai vir o event. Dentro dessa função, então, eu vou criar um switch. Esse switch ele vai ser ativado quando eu apertar alguma tecla, né? Então eu vou fazer um switch aqui no event.keycode, que é o código da tecla, né, que a gente apertou. E agora eu vou criar as chaves que eu quero trazer nesse switch. Então case, vou colar aqui. Então case 38. Bom, vamos fazer na ordem, é 37, 38, 39 e 40. Então case 37. Ou seja, se o botão que eu apertar for o 37, eu já vou até fazer uma anotação aqui para não esquecer. 37 é a esquerda. Então eu vou colocar aqui que a minha variável direction vai ser left. E break. Sempre que eu faço um switch case, eu tenho que fazer um break, senão ele vai continuar rodando o switch para baixo. Então eu já fiz a primeira aqui, esquerda. Agora eu vou fazer as outras. Guarda. Então 37, 38, 39 e 40. 38, de acordo com a nossa colinha ali, ele é para baixo. Então meu direction vai ser down. Deixa eu identar aqui. O 39 ele é para a direita. E o 40 vai ser para cima. Então a gente não precisa mais da nossa colinha aqui. Vamos apagar. Tendo feito isso, então eu já criei uma função e já criei o switch dessa função, que vai transformar a nossa variável direction. Deixa eu só ver se eu declarei essa função, essa variável aqui em cima. Não declarei. Então vou declarar ela aqui, var direction igual a nada, porque a gente não tem direção definida ainda.
Tendo feito isso, aqui no meu add event listener eu vou colocar o function e, e aqui eu vou mudar o nome aqui porque a gente não precisa mais de trazer nada no nosso console.log. Então vai ser só keydown. Ao pressionar uma tecla eu vou rodar o nosso keypush. Tendo feito isso, a gente já vai mexer no nosso direction. Para a gente saber se deu certo, eu posso dar um console.log direction para saber se nossa direção está sendo modificada. Então vamos vir aqui, vou apertar F5. Tá dando um erro aqui, vamos ver. Keypush is not defined. Então eu não defini uma função. Keypush está definida aqui. Eu acho que eu coloquei ela dentro do game, ela tem que ser fora. Aí é isso mesmo. Então ele continua, ele tá dando console log aqui, ó, mas tá dando console log em nada, porque a nossa direction está nada. Então se eu apertar para a esquerda, nossa posição é, aliás, direita é direita. Então agora tá funcionando, então tá dando console log na nossa direção. E o jogo tá rodando. Então tá. Vamos voltar aqui, vamos arrancar o nosso console log, a gente não precisa mais dele. E vamos fazer essa cobrinha andar, que eu sei que você tá doido para ver essa cobrinha andar, né? Então aqui agora a gente tem que fazer algumas verificações da nossa função game. Então a gente vai trazer aqui a nossa posição x, ela vai ser maior, ela vai adicionar a nossa velocidade x. A nossa posição y, a gente vai adicionar a nossa velocidade y. E agora a gente vai fazer uma verificação quando a cobrinha bater na borda. Porque no nosso jogo, quando a cobrinha chegar no ponto esquerdo, ela vai começar aqui do lado direito. Então ela vai sair por aqui e vai entrar por aqui. E embaixo também é a mesma coisa. Então a gente vai fazer essa verificação aqui. If px, que é a posição x, for menor que 0, significa que está para lá do nosso stage. Então a nossa posição x vai ser igual à quantidade de peças menos 1. E agora a gente vai fazer a mesma verificação para o lado contrário. Então, if a posição x é maior que a quantidade de peças menos 1, que é os 25, então o nosso px vai ser igual a 0. Ou seja, se ela chegar naquela borda, ela vai recomeçar aqui no começo. E a mesma coisa agora para a parte vertical. Nossa posição y vai ser igual à quantidade de peças menos 1. Acredito que aqui a gente já consiga fazer com que ela funcionasse na parte lá das bordas, né? Agora a gente precisa trazer o movimento para ela. Eu vou fazer um outro switch agora, que vai ser uma função também, embaixo aqui do keypush, que é a função de movimento. Agora eu vou fazer um outro switch, então switch a nossa variável direction, então vamos lá, left, right, up e down. Então o que a gente vai fazer aqui? Se a direção for para a esquerda, então a velocidade x
ela vai ser igual a menos vel, que é o 1 que a gente tinha colocado, vai ser negativo para ele poder andar ao contrário. E a nossa velocidade y vai ser 0 porque ele está andando na horizontal. Para a direita a gente vai manter ele positivo, então Vx é igual a vel e Vy é igual a 0. E aqui no para cima e para baixo vai ser invertido, então Vx é igual a 0 e Vy é igual a menos vel. Opa, menos vel. E quando eu apertar para baixo, o nosso Vx vai ser igual a 0 e o Vy vai ser igual a vel. Aí você me pergunta, por que eu já não fiz isso aqui em cima no primeiro? Porque no finalzinho eu vou fazer um esquema. Certo? Então agora eu vou ter que tratar, deixa eu colocar aqui, sempre que eu mudar minha direção, eu vou rodar a função move snake. Apertei para a esquerda. Então nossa cobrinha já está andando, mas ela está bem doidona, né? Então vamos arrumar isso aqui nela. Eu fui criando aqui o rabo da cobra e fui adicionando coisa aqui. Então eu esqueci de fazer um loop agora para dar uma brecada na cobra. Então eu vou colocar aqui, ó, while trail.length for maior que o tail. Então se o tamanho do rabo for maior do que a cauda que a gente tinha colocado, que no caso é 5, então a gente vai dar aqui um trail.shift. Vamos ver se isso resolve. Exatamente. Só que eu inverti aqui, hein? Eu acho que eu tô apertando para baixo e ele tá indo para cima. Eu tô apertando para cima e ele tá indo para baixo. Então o nosso 38 provavelmente ele é para cima. O 38 ele é para cima. E o meu 40 ele é para baixo. Nem com cola, hein? Vamos ver se vai funcionar agora. Para baixo, pro lado, para cima, pro outro. Agora sim. Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer? Você está vendo aqui agora então que quando ele chega num canto, ele já aparece no outro. E aqui é a mesma coisa. Porém, isso que acabou de acontecer não pode acontecer. Se eu estou andando para a direita, eu não posso apertar para a esquerda e continuar indo para a esquerda. Porque o jogo da cobrinha, eu só posso virar para a direita se eu vir para cima e depois para a direita. Para baixo e para cá. Eu não posso vir para cima e depois vir para baixo. E vir para cá e depois vir para cá. Então eu tenho que tratar minhas posições. Para mim tratar minhas posições não é nada muito difícil. Eu faço um if aqui mesmo. Então, se eu apertar o botão da esquerda, eu vou fazer uma verificação antes. Então, if direction igual, alright? Ou seja, se eu estiver indo para a direita, aliás, for diferente de right, ou seja, se eu estiver indo para a direita, eu não vou poder ir para a esquerda. Então ele só vai funcionar esse direction left se eu não estiver indo para a direita. Ou seja, eu posso estar indo para cima ou para baixo. Então no caso aqui como é up, então eu não posso estar indo para baixo. Aqui eu não posso estar indo para a esquerda. Aí ele tem que morder o Move Snake também. Não posso rodar a função Move Snake. É isso aí, ficou faltando um aqui. Deixa eu apertar para baixo.
Apertar para baixo, eu não posso estar indo para cima. Vamos ver se funcionou. Para baixo, apertei para cima, ele não foi, ó. Então para ir para cima tem que vir para algum outro lado primeiro. Agora sim, a gente está fazendo ele funcionar. Agora a gente vai complicar um pouco. Vamos criar a nossa maçã e fazer aumentar o tamanho da cobra. Agora a gente vai criar a nossa maçãzinha, né? Então vamos criar aqui uma variável de posição dela. A de Apple, X, posição X. Então, a nossa posição da nossa Apple, ela vai ser aleatória, porque ela vai aparecer em qualquer lugar da tela. Então vamos fazer uma conta aqui, math.floor, floor é para arredondar para baixo. Então aqui dentro ele vai colocar math.random, ou seja, um número aleatório, multiplicado pela quantidade de peças. E a Apple Y, que é a posição Y da nossa maçã, também vai ser aleatória. Então agora a gente vai preencher a nossa maçã na tela. Vamos fazer tudo junto aqui? Red vai ser vermelha. E agora a gente vai preencher ela aqui. Então, context.fill red. Apple X, a posição da nossa maçã, multiplicado pelo tamanho da peça. Apple Y, multiplicado pelo tamanho da peça. E o contexto onde ela vai estar. Então, acredito que aqui já vai aparecer a nossa primeira maçã. Ali, apareceu aqui embaixo. Então, toda vez que eu carregar, ela vai aparecer em algum lugar aleatório. Enquanto eu for dando F5, ela vai aparecer em algum lugar aleatório. Aí eu tenho que trazer a nossa cobrinha até ela. Certo? Eu vou mudar a cor da nossa cobrinha porque eu sou meio daltônico, pra mim eu tô vendo a mesma cor. Então vamos fazer ela ser cinza, a nossa cobrinha. Agora ficou fácil de decifrar. Então, quando a gente pegar a nossa maçã, essa maçã ela tem que sumir, aparecer em outro lugar e a cauda da nossa cobra aumentar. Então vamos fazer isso acontecer agora. Se a posição da Apple, se AX, for igual à posição X da nossa cobra e a posição Y da maçã for igual à posição Y da nossa cobra, ou seja, se as posições delas forem as mesmas, significa que elas se chocaram. Então a gente vai fazer o seguinte, tail mais, ou seja, o tail vai aumentar de tamanho. E agora a gente vai ter que colocar a nossa maçã em outro ponto. Então, AX é igual, mesma coisa, que a gente colocar em cima. O valor aleatório multiplicado pelo número de peças. Vamos ver se está funcionando? Já está funcionando, agora a gente precisa fazer mais uma coisa para o jogo finalizar. A gente precisa fazer o conflito, que é quando eu bater na minha própria cauda, o jogo tem que acabar, porque eu não posso fazer isso aqui que eu estou fazendo. E aí eu vou dar uma incrementada para a gente finalizar. Mas a gente está bem próximo de finalizar. Vou fazer o conflito aqui e aí a gente já continua. Bom, para a gente continuar, eu vou precisar criar algumas variáveis que vai servir de identificação, se o jogo está funcionando, se o jogo parou. Então eu vou criar essas variáveis aqui no começo, tá? Junto da onde eu criei a variável direction. Vou criar uma variável chamada continua. Essa variável vai ser falsa. Então vai começar sem poder continuar, que o jogo começa parado, né? Eu vou criar uma outra variável chamada endgame, chamada falsa, como atributo falso também, porque o jogo não acabou, o jogo nem começou ainda. Então ele começa assim:
Agora com essas variáveis eu já vou conseguir tratar o conflito. Eu vou fazer esse conflito acontecer aonde eu faço aquele loop do tamanho da cauda. Onde que ele tá? Tá aqui. Então vou fazer uma verificação agora aqui. Se continua, ou seja, se o continua for verdadeiro ou falso, e o rastro da cobra for igual à posição X e o rastro da cobra à posição Y for igual à minha posição Y. Ou seja, se a cobra bateu no rastro dela, então a gente vai rodar uma função chamada GameOver. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar essa função GameOver. Vamos criar ela aqui embaixo depois do Move Snake aqui. Vamos criar uma função GameOver. Agora a gente vai fazer o seguinte. Quando der GameOver, a gente vai alterar a nossa velocidade. Então, velocidade X vai ser 0. Velocidade Y vai ser 0. Ou seja, a gente vai parar a velocidade do jogo. Vai acabar o jogo. A nossa cauda vai voltar a ser 5. Tail igual a 5. E a nossa velocidade vai ser igual a 0. A variável continua vai ser falsa. E o endgame vai ser igual a true. Aonde eu estou fazendo o movimento, aqui no KeyPush, eu vou verificar primeiro se o jogo está funcionando. Porque aí eu consigo fazer com que esse switch não rode. Então, se o jogo não terminou, então continua igual a true. Vamos ver se isso resolve. É isso aí, consegui, bati nela e agora o jogo paralisou. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da cobra, que aí eu vou conseguir mostrar melhor o que está acontecendo aqui. Bati, ela parou, não funciona mais. Então agora o jogo está finalizando. Mas agora, se eu quiser continuar jogando, eu tenho que fazer agora um tratamento aí. Então, assim, o jogo já ficou finalizado. Só que agora a gente vai tratar uma tela de Game Over para poder recontinuar. E eu vou fazer um marcador de pontos para mostrar quantos pontos você fez até a hora da colisão. Então agora a gente vai para a parte final para finalizar esse jogo agora 100%. Então vamos lá, a gente vai voltar para o nosso body antes do canvas. A gente vai criar duas divs aqui. Uma delas vai se chamar, tem uma classe aqui chamada pontuação. E eu vou criar outra aqui com o identificador GameOver. Então aqui no nosso GameOver, vamos criar primeiro o estilo dela aqui. Então dentro do head eu vou criar um style, que é um estilo, né? E aqui no estilo a gente vai mencionar o nosso identificador GameOver. E a gente vai dar um tamanho para ele aqui. Então vou dar um tamanho dele de 350 pixels de largura por 150 pixels de altura. A cor dele vai ser branca. A gente vai dar um border radius nele para ele ficar arredondado nas bordas. Ele vai ter uma borda preta. Eu vou dar um position absolute nele, para ele ficar por cima, dado o nosso stage. Deixa eu recarregar aqui só para ver como é que tá ficando. Aí, então esse aqui vai ser a nossa tela de Game Over, entendeu? Então ela vai aparecer na tela quando der o Game Over. Vamos mexer na posição dela aqui, então vai ser 200 pixels no topo. Vamos colocar 80 pixels na esquerda.
Vou alinhar o texto dele ao centro. Vamos ver se já vai dar certo aqui. É isso aí que a gente quer. Então agora eu vou colocar a nossa mensagem aqui de Game Over para a gente ver se vai ficar tudo certo. Vou criar um H1, vou escrever dentro dele aqui, fim de jogo. E eu vou criar um botão aqui, então botão, recomeçar. E vou dar o identificador para esse botão. O nome desse identificador vai ser btn recomeço. Então aqui está a nossa tela de Game Over com o botão recomeçar. Por padrão essa tela não pode aparecer, então vamos colocar aqui o display none. Não está aparecendo agora no momento. A gente vai colocar ela para aparecer assim que tiver aquele conflito e a gente chamar a tela do Game Over. Agora vamos para a tela da pontuação. Aqui na pontuação a gente vai ter que criar um estilo para ela também. Vamos dar uma margem de 10 pixels para cima. E embaixo também. Eu vou dar um display flex porque eu vou trazer dois tipos de pontuação. Eu vou trazer do lado esquerdo a pontuação que você está fazendo na hora e do lado direito a sua pontuação máxima. Então você vai carregar, se você jogou várias vezes, do lado direito vai ficar a sua maior pontuação e do lado esquerdo vai resetando conforme você zera o jogo. Aí, então nossa dívida pontuação vai ter 500 pixels, vai ser do mesmo tamanho do nosso stage, então ela vai funcionar dessa forma. Aqui na hora de criar ela, então, eu vou criar duas divs. Uma delas eu vou escrever pontos. E a outra eu vou escrever ranking. E cria um span dentro delas porque é onde esse valor vai ser alterado conforme o tempo passa. Então eu vou dar um identificador para a gente poder alterar ele. O identificador vai ser pontos. E aqui embaixo o identificador a gente vai colocar como best score. Eu estou misturando muito o português com o inglês aqui, mas não tem problema. Vamos começar com 0 então. Vamos deixar ele aqui 0. Opa. 0. E no nosso best vamos deixar 0 também. Então se eu carregar a página aqui, o que a gente vai ver? Pontos aqui em cima 0 e ranking 0. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa tratar isso daí para cada vez que eu for comer uma maçã aumentar os pontos. Bom, aqui no começo, quando eu começo a declarar as variáveis, eu já vou declarar pontos aqui então. Var pontos igual a 0. Var best score igual a 0. Aonde eu vejo que eu tô aqui, aonde eu vejo que eu tô comendo a maçã e aumentando de tamanho, é aqui que eu vou aumentar os nossos pontos. Então eu vou dar aqui pontos mais igual a 10. Então, a cada maçã que eu comer, eu vou ganhar 10 pontos. E aí eu consigo fazer uma verificação no meu best score. Então, best score. Se o meu best score for menor que meus pontos, então meu best score é igual a pontos. Deixa eu tentar explicar melhor o que eu fiz aqui. Então, se a minha pontuação máxima ela for menor do que meus pontos atuais, ou seja, se eu fiz 10 pontos, a minha pontuação máxima foi 10, mas no meu próximo jogo a minha pontuação já foi 20, então eu vou atualizar o meu best para 20. Então o meu best vai sempre atualizar enquanto ele for sendo menor do que os meus pontos atuais. E aí aqui eu vou ter que rodar uma funçãozinha só para a gente poder atualizar esses pontos. Então eu vou atualizar aqui e vou colocar uma função reescrever pontos.
Como eu coloquei essa função aqui, eu vou ter que declarar ela agora ali embaixo. Declarar ela é muito fácil. Antes do game over aqui, ó, eu vou criar uma função. Function. Reescrever pontos. O que essa função ela vai fazer? Eu vou pegar o meu elemento lá dos pontos. Então, o meu objeto que tem o identificador pontos, inner.html, que é o código HTML dentro dele, que no caso lá é 0, eu vou atualizar ele para quê? Para pontos, que é o nome da variável. Então, o objeto é uma coisa e a variável é outra. A variável é o número que vai somando e o objeto é aquele span que a gente criou. E é isso aí, a função reescrever pontos já foi feita. Vamos ver se eu fiz tudo certinho, se eu não errei nada na escrita. Aí, ele já está funcionando os pontos, mas ele não está adicionando nem o best e nem está mudando a nossa maçã de lugar. Vamos dar uma lida aqui no código, ver se está tudo certo. Aqui eu escrevi store, não score, né? Então aqui já arrumei. É isso aí, tá tudo funcionando. Então, como você pode ver, os pontos e o ranking estão ficando iguais, porque é o meu primeiro jogo. Aí, agora então a gente vai fazer aparecer a tela de Game Over quando a gente se chocar. Então a gente já tem aquela função de Game Over, a gente só vai adicionar mais algumas coisas nela aqui. Que vai ser o objeto, né, a nossa div que a gente criou. Então o objeto é esse. O que a gente vai fazer? A gente só vai adicionar um estilo nele. Então style display inline. Por quê? Por padrão ele é display none, ele é invisível. Então eu vou trocar o estilo dele para display inline. É isso aí. Bati ela, ele deu fim de jogo. Se eu clicar em recomeçar agora, ele não vai fazer nada. Então eu tenho que também criar essa função de recomeçar o jogo para ele começar um jogo do zero. Agora eu vou fazer o contrário. Como eu já estou aqui na parte das funções, eu vou criar mais uma função aqui embaixo, chamada start again. Então, o que vai acontecer sempre que eu começar de novo? Meu ponto vai ser igual a zero, então eu vou zerar meus pontos. Eu vou reescrever os pontos para atualizar para esse zero lá. Vou voltar a posição X da cobra para 3, a posição Y da cobra para 3. A velocidade do jogo eu vou voltar a ser 1, porque quando da Game Over ela passa a ser 0. E aí eu vou ter que fazer a cobra já começar andando, para ele não achar que está dando Game Over ainda. Então, velocidade X eu vou deixar 1. End game vai ser igual a false, porque no momento ela é true. E o nosso continua é igual a true, porque agora pode continuar. E eu vou pegar esse objeto aqui do Game Over e vou fazer ele desaparecer. Então, display inline, ele vai passar a ser display none. Então aqui em cima, quando eu estou declarando os event listeners, eu vou criar mais um aqui. Oh. O que eu coloquei aqui nele? btn recomeço. Então eu vou pegar esse elemento, vou colocar um add event listener nele, que vai ser o quê? Clique. Quando eu clicar, eu vou rodar uma função. Que função? Start again. Será que assim a gente já consegue fazer ele funcionar? Vamos ver.
fim de jogo, meus pontos foram 60, meu ranking foi 60, e se eu clicar em recomeçar, ele zera e continua andando agora. Só que meus pontos estão 0 e meu ranking está 60. Então, se eu continuar pegando as maçãs aqui, se eu passar de 60, ele vai atualizar o meu ranking. Certo? E é isso aí, o jogo então está completo. Eu espero que tenha conseguido mostrar um pouco do que é possível fazer usando somente JavaScript. Eu não gravei esse vídeo usando aquele Lapdoc que eu fiz no meu primeiro vídeo aqui no canal, porque ele não tinha como eu gravar a tela dele. Como ele é uma versão do Linux muito leve e a máquina tem só 1 GB de RAM, eu não consegui gravar a tela usando ela, então eu estou usando outro notebook para isso. Mas aquela máquina daria para desenvolver isso aqui tranquilamente, por ser um jogo leve, algo simples, eu conseguiria desenvolver tranquilamente. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos como esse, que aí acaba me incentivando a criar mais. Eu tenho várias ideias, tem vários jogos simples que dá para desenvolver, que a gente consegue continuar esse projeto. Então tá bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.